falamos então já sobre o coeficiente angular, sobre o A, que o A é positivo, a parábola é côncava para cima, o A negativo, a parábola é côncava para baixo. Lembrando que o A não pode ser zero, né, gente? Se o A for zero, deixa de ser uma função do segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau. Falamos também aonde que ela intersecciona o eixo Y, que é no ponto C, 0C. Vamos agora fazer a interseção dessa parábola com o eixo X. É lógico que para interseccionar com o eixo X, o ponto tem que estar em cima do eixo X. Portanto, o Y desta vez equivale a zero. Se você pegar essa equação aqui, ax2 mais bx mais c, e chamar o y de zero, você vai ter uma equação do segundo grau. E vocês lembram muito bem que a equação do segundo grau, eu tenho que fazer a forma de Bhaskara para resolver uma equação do segundo grau, por exemplo, completa, e a gente tem o delta. Esse delta define se a gente tem duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais ou não tem raízes reais. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Se o delta dessa equação de segundo grau for um valor maior que zero, por exemplo 4, você vai ter duas raízes reais e distintas ou diferentes. Ou seja, você vai ter dois valores de x que zeram o y, que é o x' e o x duas linhas. Portanto, a parábola ela corta o eixo x duas vezes, no x' e no x duas linhas, ou no x1 e no x2, como vocês falam, tá? Pode ser côncava para cima assim, ou pode ser côncava para baixo também, tá? Mas o importante é que está cortando o eixo x em dois pontos distintos, que são as raízes x' e x duas linhas que interseccionam o eixo x. Se esse delta for zero, eu vou ter duas raízes, duas raízes, tá? Se o delta for igual a zero, a gente vai ter duas raízes reais e iguais agora. Ou seja, como se fosse uma única raiz, que o x' é igual ao x duas linhas. Portanto, a parábola ela vai apenas tangenciar o eixo x, ela vai apenas encostar o eixo x no vértice aqui, que é o x', que é igual ao x duas linhas, que coincidentemente vai ser também o x do vértice. Tá certo? Ela pode ser assim, como pode ser assim também, né? Côncava, encostando aqui no x' igual ao x duas linhas, ou seja, só tangencia o eixo x. E por último, gente, tá? Se o delta é negativo. Se o delta é negativo, não existem raízes reais. Tá? Não existe raízes reais. Tá? Focaliza bem aqui, não existem raízes reais. Tá? Então, a parábola, no caso, tá? Ela não corta o eixo x. Tá? Ela não intersecciona com o eixo x. É lógico que vão ter duas raízes complexas. Isso nós vamos ver na matéria compreendida do terceiro ano. Tá? Beleza?